Cisne negro. Você já ouviu falar sobre os cisnes negros do mercado financeiro? Na definição de Nassim Taleb, um cisne negro é um evento que tem 3 características principais. 1. É extremamente raro e imprevisível. 2. Possui um efeito catastrófico. 3. Após o ocorrido, as pessoas irão criar explicações de forma a racionalizar o evento e fazer parecer que, na verdade, ele era previsível. Talvez um dos maiores motivos para investidores quebrarem é por ignorar a possibilidade de haver cisnes negros. Não importa o quanto você esteja otimista, não importa quão positivos sejam os prognósticos, você sempre precisa levar em conta a possibilidade das coisas darem errado. Quem imaginava que em 2020, quase de um dia para o outro, a bolsa cairia praticamente 50%? Se você não estivesse adequadamente preparado, uma queda dessa talvez fosse suficiente para tirá-lo de vez do jogo. O mercado se valoriza de forma relevante no longo prazo. A história tem mostrado isso desde o começo. Mesmo assim, não dê sopa ao azar. Não se exponha a algum risco de falir. Cisnes negros podem sempre estar à espreita. Educação financeira. Se uma pessoa está endividada sem conseguir pagar as próprias contas ou qualquer outro problema financeiro, tudo poderia se resolver caso ela conseguisse ganhar dinheiro de alguma forma, certo? Bom, não necessariamente. Apenas o dinheiro não é a solução para todo problema financeiro. Existe uma história real de um médico com ganho mensal superior a 60 mil e dívidas na casa do 1 milhão, por exemplo. E do lado oposto, o mesmo médico emprestava dinheiro de um personal trainer com ganho mensal de 5 mil reais. É lógico que o dinheiro é fundamental. É natural que alguém que ganhe mais tenha uma maior facilidade em equilibrar as próprias finanças. Uma mãe solteira ganhando o salário mínimo para sustentar sozinha a própria casa precisaria fazer mágica para garantir que as contas fechassem no final do mês. Mas além do dinheiro, é preciso de educação financeira. É preciso desenvolver uma relação saudável com o dinheiro, muito além da ideia tão propagada de que ele foi feito para gastar. E é a falta dessa relação saudável que ocasiona os problemas financeiros de muitas pessoas. O desconhecimento sobre o efeito dos juros compostos, que faz com que as pessoas tomem dívidas, por vezes desnecessárias, sem saber o saldo que precisarão quitar depois. A falta de entendimento sobre as possibilidades de fazer com que o dinheiro trabalhe para você, em vez de apenas trabalhar por ele. Todos esses são sintomas de um problema que vai muito além do salário que cada um leva para casa. Quem sofre desses males provavelmente continuará com as finanças desregradas, mesmo que passe a ganhar o dobro do dia para a noite. Aliás, pode até piorar, já que terá o estímulo de fazer gastos ainda maiores para propagar um novo status. A única solução é a educação financeira, e vale para todos, do mais rico ao mais pobre. O dinheiro pode ser o nosso maior aliado, ou o responsável pelas nossas maiores dores de cabeça. Tudo depende de como lidamos com ele. Como analisar uma boa empresa na Bolsa de Valores? Um dos aspectos mais importantes a se analisar qualquer empresa na Bolsa de Valores é a sua capacidade de alocar capital com eficiência. O que isso significa? Significa responder a uma pergunta simples. Para cada R$1 na mão dessa empresa, quanto de lucro ela é capaz de retornar? Para isso, há alguns indicadores úteis. Um dos melhores é o ROIC, Retorno sobre o Capital Investido, que parte do lucro operacional após o pagamento de impostos e leva em conta todo o capital que a empresa investe, tanto o capital próprio, patrimônio líquido, quanto aquele captado com terceiros, dívida. Não existe uma regra sobre quais são bons valores para o ROIC e outros indicadores de eficiência, até porque isso varia de setor para setor.
Mas, no geral, podemos dizer que números acima de 20% são positivos. Algo a se atentar, porém, é que é importante entender de onde vêm os números. Por isso, é preciso ler os relatórios das empresas. Já conheceu o ROIC? E já tinha parado para pensar em como os efeitos contábeis poderiam mudar tanto assim o indicador? ETFs. ETF é a sigla em inglês para Exchange Traded Funds, que pode ser traduzido livremente para Fundo Negociado em Bolsa. Basicamente, é um fundo de investimento que tem como referência algum índice da Bolsa de Valores, como o Ibovespa ou o S&P 500. ETFs são surpreendentes. O investimento passivo, replicando algum índice, é uma ótima forma de se expor aos mercados de maneira diversificada. É especialmente útil para investidores comuns que não têm tempo ou vontade de escolher os próprios ativos. Infelizmente, a nossa bolsa historicamente teve uma baixa oferta de investimentos passivos. Até pouco tempo atrás, por exemplo, não havia como investir passivamente no mercado de fundos imobiliários, um problema que foi resolvido recentemente com a chegada de fundos como KIS11, Fundo de Fundos, e XFIX11, ETF. No mercado internacional, a disponibilidade de ETFs é enorme. Há opções de todos os tipos, das mais generalizadas às mais específicas. Mesmo assim, pensar em uma alocação simples funciona muito bem. Um bom exemplo com apenas 3 ETFs. VO replica o S&P 500, índice que inclui 500 das maiores e mais importantes empresas globais. QQQ investe nas principais empresas que compõem a Nasdaq, voltadas ao setor de tecnologia, excluindo aquelas do setor financeiro. VNQ investe em REITs, ativos similares aos FIIs no mercado financeiro. Antigamente, era preciso ter conta em uma corretora estrangeira. O mais próximo que podíamos chegar disso na B3 era com o IVVB11, um ETF que também replica o S&P 500. Agora, finalmente, há uma nova opção. Começou a ser negociado na Bolsa Brasileira o NASD11, um ETF que replica o QQQ. Com isso, fica mais fácil para que os investidores invistam nas melhores empresas do mundo. Só vai ficar faltando um ETF de REIT na B3 para que a alocação acima possa ser inteiramente realizada por aqui. De qualquer forma, o QQQ é um ETF incrível e é ótimo que esteja disponível por aqui também. Uma ressalva: atualmente há uma grande correlação entre o S&P 500 e a Nasdaq. As maiores empresas do mundo são as de tecnologia e compõem ambos os índices, com pesos consideráveis. Se você tiver os dois em carteira, é bom saber que o comportamento deles deverá ser similar durante boa parte do tempo. Esse vídeo não é uma recomendação de compra. Setores perenes. O próprio Warren Buffett tem uma frase que se aplica bem a essa situação. Invista em negócios que até um idiota poderia administrar, pois algum dia um idiota o fará. O setor de transmissão elétrica é o mais próximo que temos disso. Um setor que envolve contratos longos, com receitas recorrentes e previsíveis, já englobando proteções contra a inflação. Seria preciso um esforço enorme para um gestor, por mais incompetente que fosse, destruir essas empresas. Disciplina e paciência. Tolstói disse: os mais fortes de todos os guerreiros são o tempo e a paciência. Isso está escrito no livro Guerra e Paz, uma das grandes obras da literatura mundial. No livro, o texto da frase era relacionado à guerra, mas é uma frase também que se aplica perfeitamente aos investimentos. Essas são, sem dúvida, forças poderosíssimas que definirão os seus resultados. Se você não tiver paciência, você eventualmente perderá dinheiro, talvez muito dinheiro. A falta de paciência fará com que você se sinta incomodado após apenas poucas semanas ou meses. Pensará que não estará fazendo progresso de verdade. Com isso, ficará tentando acreditar nas promessas de ganho rápido,
como o day trade e pirâmides. Eventualmente cairá em uma delas. Jogará fora em pouco tempo tudo o que havia construído até então. Precisará recomeçar do zero e talvez nunca adquira a coragem para isso. Possivelmente até saia do mercado achando que é uma enganação, que os tubarões engolem as sardinhas, que os investidores comuns não conseguem ganhar dinheiro, entre outras bobagens que os perdedores falam. Paciência é tudo. Sem ela, você não conseguirá esperar no mínimo 15 anos necessários para obter resultados significativos. O que tem em comum Warren Buffett, Charlie Munger, Louis Barsi e outros vencedores? São mentores de cabelos brancos. O tempo os tornou quem são. Você precisará fazer aportes constantes durante vários anos de forma disciplinada para notar alguma diferença. Warren Buffett comprou a sua primeira ação aos 11 anos e 99% da sua fortuna foi conquistada após os seus 60 anos. Por isso, tenha em mente as palavras de Tolstói e não esqueça de cultivar os dois guerreiros mais fortes, tempo e paciência. Estratégia do bem viver. Investir deve ser da maneira mais simples possível. Um bom investidor reserva 15 a 20% para oportunidades e emergências. Faz aportes mensais nas empresas que estuda, utiliza o tempo e paciência como arma. É muito importante estudar empresas, compreender os seus negócios e aumentar cada vez mais a participação nesses negócios com o passar do tempo. Peter Lynch dizia: mais dinheiro foi perdido tentando antecipar correções do mercado do que nas correções entre si. Não adianta tentar antecipar as crises e ficar preocupado com notícias. Apenas seja sócio de bons negócios, que no longo prazo será o melhor resultado de todos. Pela incapacidade de prever o futuro, sempre mantenha uma reserva em caixa, cerca de 15 a 20% do patrimônio, para possíveis oportunidades que surgem durante as crises. Se por acaso o mercado entrar em uma grande crise, você terá caixa para fazer aportes maiores. Quem tinha caixa durante a pandemia do coronavírus conseguiu nos meses seguintes os ganhos estratosféricos. Mantenha uma boa estratégia e não perca uma noite de sono pensando na bolsa de valores. Dividendos. Muita gente conhece o Dividend Yield, DY, que é um indicador para identificar o nível de distribuição de dividendos de uma empresa. Mas poucos conhecem outro indicador muito comum, que é o Yield on Cost, IOC. O DY é calculado ao dividir a soma dos dividendos por ação, DPA, distribuído nos últimos 12 meses pela cotação da empresa. Exemplo: se uma empresa negocia a R$10 e distribuiu 50 centavos por ação nos últimos 12 meses, então seu DY é de 5%, 50 centavos dividido por R$10. Já o YOC, o numerador é o mesmo, mas em vez de dividir o DPA pela cotação atual, nós dividimos pelo preço médio que você pagou pela empresa. Voltando ao exemplo anterior, se a empresa distribuiu 50 centavos por ação nos últimos 12 meses e você pagou R$5 por ela, então o seu YOC é de 10%, 50 centavos dividido por R$5, isso independente do preço atual que a ação negocia. O Yield on Cost é uma ótima forma de perceber o nível de geração de valor de uma empresa ao longo do tempo. Às vezes, especialmente nas empresas de crescimento após vários anos, a companhia continua com um DY relativamente baixo e isso pode dar a entender que o negócio não está evoluindo como esperado. Mas o Yield on Cost de quem comprou anteriormente conta uma história diferente. É o que acontece com a Visa e a VEG. Pagam pouco dividendos em relação à cotação atual, mas imagine quem comprou anos atrás e faz a conta pelo Yield on Cost. Existem até mesmo situações de investidores que após vários anos chegam a um Yield on Cost superior a 100%, ou seja, recebem todo ano um valor maior em proventos do que o que pagaram inicialmente pelo investimento. Um exemplo disso foi o Warren Buffett com a Coca-Cola.
Yield on Cost é uma métrica usada para avaliar os investimentos. O sócio de Warren Buffett. Não importa o quão maravilhoso seja o negócio, ele não vale um preço infinito. Nós precisamos ter um preço que faça sentido e dar uma margem de segurança para levar em consideração as incertezas da vida. Charlie Munger é um dos maiores e mais inteligentes investidores de todos os tempos, alguém que se tornou um bilionário através dos investimentos em ações e, não à toa, é o principal parceiro intelectual de Warren Buffett. Quando ele fala de margem de segurança, ele quer dizer que o investidor inteligente deve tentar comprar negócios no mercado quando julgar que eles estão sendo vendidos, consideravelmente abaixo do que deveriam. Portanto, o preço sempre importa na hora de comprar uma ação. Se até um dos mais geniais investidores da história fala da importância do preço e do fato de que não podemos pagar um valor infinito por um negócio, por melhor que seja, por que você faria o contrário? Vantagens ao investir em empresas através do mercado de ações. Uma das grandes dificuldades de abrir uma empresa, além do risco e tempo, é o capital inicial. Há negócios que podem ser abertos com um custo relativamente baixo, mas vários outros exigem um investimento considerável que pode ser muito significativo para o empreendedor. No mercado de ações, com pouco dinheiro, é possível se tornar acionista de excelentes negócios. Essa é uma enorme vantagem. Se já é difícil abrir uma empresa, ter várias delas então é muito mais. No mercado de ações, porém, é fácil se tornar acionista de várias companhias e com isso minimizar o risco. Na Bolsa de Valores, você tem os melhores gestores do mundo trabalhando para você. Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Com o mercado acionário, isso é simples. Ao investir em boas companhias, você passa a ter seus interesses alinhados com os gestores, de forma acessível e fácil. Eles se tornam sócios e parceiros. Se não fosse o mercado de ações, isso seria praticamente impossível. Existem milhares de empresas listadas no mundo. Todos os tipos de negócios estão presentes no mercado, desde empresas com séculos de história até empresas recentes da nova economia. Essa variedade permite que você monte o seu portfólio de acordo com a sua preferência e as suas crenças. Você tem toda a liberdade de ficar fora daquilo que não lhe agrada e investir forte naquilo que mais for do seu interesse. A flexibilidade do mercado de ações é enorme. Por mais que a melhor forma de investir seja para o longo prazo, ter a possibilidade de sair na hora que desejar, sem muito esforço ou dificuldade, é algo de enorme valor para os investidores que não pode ser ignorado. Já tinha pensado nessas vantagens?